Olá, meu nome é Cleiton Antunes, faço parte do time de conteúdo, treinamento e digital aqui da Domínio Sistemas e hoje vamos falar sobre o lucro presumido dentro do sistema domínio. Temos alguns tópicos para abordar na sessão de hoje. Dentre esses tópicos, vamos falar das configurações dos parâmetros, formas de cálculo do PIS e COFINS, vamos fazer uma apuração de PIS e COFINS, vamos falar também da dedução do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, alteração dos dados de PIS e COFINS em lote, então a gente vai focar bastante no PIS e COFINS, até porque é um assunto que gera um pouco de demanda, principalmente por conta das formas de cálculo, que a gente já vai entender o porquê. E aí a gente também vai fazer uma apuração do IRPJ e da contribuição social para empresas optantes do lucro presumido. Não se esqueça que lá na Central de Soluções a gente tem diversas soluções que falam sobre o lucro presumido e também podem te trazer diversos passo a passos de basicamente tudo que a gente vai falar hoje. Então, tudo que eu vou elencar aqui tem na Central de Soluções também disponível para você acessar e tirar sua dúvida caso seja a situação. Perfeito? Então, vamos seguindo adiante. O nosso primeiro tópico serão as configurações dos parâmetros, tá? Então aqui é onde a gente vai iniciar a configuração da empresa. A nossa empresa ela vai ser a empresa 42, tá? Então a gente vai novamente importar os cadastros, cadastrar ela do zero e iniciar a configuração. Essa empresa está configurada para os módulos escrita e contabilidade. Novamente, nós vamos acessar o botão importação. Com a opção manualmente pelo botão importar dados, nós vamos importar o módulo escrita fiscal, as opções plano de contas e impostos e ajustes. E na direita nós vamos selecionar uma empresa do regime semelhante, lucro presumido, comércio, serviço e indústria. Seria possível importarmos também os parâmetros, mas como a intenção dessa sessão é realizar a configuração do zero para trazer pontos importantes, a gente não vai fazer isso. Então, nós vamos clicar em importar e vamos dar um sim e um ok aqui nas mensagens para o sistema importar essas informações. Dados copiados com sucesso e eu vou dar um ok aqui embaixo. O módulo contabilidade também vai ser importado, mas eu não vou entrar em detalhes do módulo contabilidade agora. Se você quiser fazer a configuração junto comigo, basta realizar as mesmas importações aqui da mesma empresa que você importou os dados do módulo escrita. Vão aparecer algumas mensagens, é só dar sim e ok, tá? Não tem problema. E feito. Feita a importação, a gente pode gravar o cadastro dessa empresa, a gente pode fechar e utilizar o F8 para acessar a empresa lucro presumido a partir de agora. Quando a gente acessa uma empresa nova, o sistema fala que não existem parâmetros cadastrados, então a gente dá um OK, tá? E o sistema vai abrir os parâmetros para a gente realizar a configuração inicial. Então vamos lá, qual é a configuração inicial? Primeira coisa, vigência. Preencha a data da vigência que você vai começar no sistema domínio. Descrição inicial, lucro presumido. E na guia impostos, nós vamos preencher os impostos do lucro presumido. Quais são os principais impostos que nós devemos preencher? Serão eles o imposto 4 e 5. Por que o 4 e 5? Porque os impostos 4 e 5 são PIS e COFINS cumulativos. No sistema domínio, nós temos outros cadastros de PIS e COFINS, como, por exemplo, os impostos 17 e 19. Só que a gente pode ver que eles têm uma diferença na descrição. Por quê? Porque os impostos 17 e 19 são exclusivos para empresas optantes pelo lucro real ou necessariamente empresas que contribuem com PIS e COFINS não cumulativo. Já o 4 e o 5 são os PIS e COFINS cumulativos. Qual é a principal diferença? O não cumulativo permite que seja descontado o crédito calculado na etapa anterior. Já o PIS e COFINS cumulativos não permitem isso. Então, o lucro presumido ele não permite que você tome crédito de PIS e COFINS. Então, nós vamos utilizar o imposto 4 e 5. Além dos impostos 4 e 5, nós também vamos preencher os impostos 6 e 7, correspondente à contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. Existe também a possibilidade de incluirmos outros impostos que dependem da contribuição da empresa, como, por exemplo, o imposto 1 ICMS, o imposto 2 IPI e o imposto 3 ISS. Mas esses outros impostos deverão ser preenchidos de acordo com a contribuição da empresa. A empresa é contribuinte do ICMS, então preenche. É contribuinte do IPI e do ISS também, então preenche eles também. Basicamente dessa forma, tá? Nesse exemplo, nós só vamos manter o ICMS. Aqui embaixo teremos o fato gerador dos impostos nas operações de saídas e serviços. Vamos selecionar a opção data de emissão. Partindo para a próxima guia, na guia federal,
subguia geral, quadro enquadramento, vamos selecionar o regime lucro presumido. E no campo apuração, vamos selecionar entre o regime de competência e regime de caixa. Lembrando que o regime de competência, a apuração ocorrerá pela emissão do documento fiscal, e no regime de caixa, a apuração ocorrerá pela baixa das parcelas da empresa. Lá dentro da central de soluções, nós temos diversas soluções, inclusive de como realizar a configuração de uma empresa optante pelo regime caixa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui a gente está na central de soluções, aí eu já até estava na solução, olha só. Como configurar uma empresa, lucro presumido, com regime caixa. Aqui a gente tem todo o passo a passo, demonstrando desde a configuração até lá embaixo na apuração do imposto. Tá? Então, basicamente, você pode vir aqui na central de soluções, no módulo escrita, e fazer a pesquisa aqui, ó, lucro presumido, caixa, né? E nós vamos ter aqui a primeira solução, como configurar a empresa de lucro presumido com regime caixa, perfeito? Então, aqui nós vamos manter a opção regime de competência, por ser a opção mais comum utilizada, mas você pode realizar a configuração do regime caixa também. Quadro fato gerador das retenções, nós não vamos mexer agora. Guia opções, nós não vamos marcar nada. A gente pode deixar a única opção que está marcada, que é essa daqui, pode deixar da forma que está. Guia e RPJ contribuição, nós não vamos marcar nada. E a gente chega na guia PIS e COFINS. Na guia opções, nós não vamos marcar nada. Na guia opções 2, nós vamos marcar uma opção depois, que vai ser a deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Só que eu não vou explicar ela agora, então a gente não vai marcar ela agora. A gente vai direto para a guia apuração, onde nós vamos marcar a opção calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD contribuições, e nós vamos marcar a opção apuração com a alíquota básica. Dessas quatro opções que a gente tem aqui abaixo, você deverá selecionar a que coincide com o tipo de tributação da sua empresa. Se ela tem alíquotas diferenciadas, alíquota por unidade de medida do produto ou atividade imobiliária. E nós vamos chegar no quadro critério de cálculo e escrituração e no campo forma de cálculo. E é aqui que a gente tem que se preocupar agora, tá? Então até aqui você tem que seguir os mesmos passos que eu estou fazendo. E agora a gente vai voltar para a explicação lá do slide, porque eu quero explicar o que é a forma de cálculo. Vamos lá. Então, continuando. As formas de cálculo de PIS e COFINS, elas são um jeito que o sistema domínio tem para realizar a apuração do PIS e COFINS. Mas, enfim, o que é uma forma de cálculo? A forma de cálculo, basicamente, ela se diferencia entre completo e simplificado. Por quê? Quando a gente fala do FD Contribuições, que é o informativo que leva as informações do PIS e COFINS lá para a Receita Federal, esse FD Contribuições ele é uma escrituração fiscal digital e ele tem duas formas de layout ou duas formas de escrituração. Ele tem a forma completa e a forma simplificada. De uma forma bem intuitiva, a forma mais completa, o arquivo é gerado de forma completa, ele é gerado mais detalhado. Tá? Então, quando a gente fala da forma completa, é como se cada aspecto do documento fiscal fosse gerado no arquivo, e realmente é. Cada informaçãozinha do documento fiscal vai ser gerado no arquivo. Por isso que a gente chama ele de completo, porque ele é bem mais detalhado, pelo menos que a forma simplificada. A forma simplificada, o arquivo é gerado de uma forma mais resumida, utilizando somente as informações essenciais para a apuração de PIS e COFINS. Tá? Então, é por isso que existe a forma de cálculo. A gente vai ter duas principais. Completa, o arquivo é gerado de uma forma mais detalhada, o que demanda um nível de detalhamento por parte do sistema também maior, e a forma simplificada, que é uma forma mais resumida de gerar o FD contribuições. Ambas são válidas para o lucro presumido, tá? Então a gente tem a forma simplificada que gera um pouquinho mais com as informações mais resumidas, mas ainda assim gera tudo o que é necessário para validação e entrega do FD contribuições, beleza? A gente vai tentar testar as duas opções para ver como é que tudo isso vai ser gerado. Então vamos lá. Seguindo adiante, é só isso que eu precisava explicar? Não. Por quê? Porque a gente tem essas duas formas de cálculo. A forma completa, que é o que eu vou explicar agora para vocês, é basicamente o que eu já trouxe, tá? A forma de cálculo completo, por gerar o FD contribuições no modelo completo, necessita que todos os produtos estejam configurados para cálculo de PIS e COFINS. Lembra aquilo que eu estava falando do nível de detalhamento? É exatamente sobre isso. Quando a gente tem a forma completa, todos os produtos deverão estar configurados. Ah, mas Cleiton, é um produto de uso e consumo, é um produto que eu nem tomo crédito, nada, ou nem vendo, ou algo assim. Não tem problema, todos têm que estar configurados, tá?
Considera o produto lançado na guia estoque de todas as notas lançadas no sistema. Tá? Então, quando a gente fala da forma de cálculo completo, todas as notas deverão ter produtos. Ah, mas Cleiton, a empresa ela presta serviço. Não tem problema, serviço tem a guia itens, que é a mesma coisa que a guia estoque da nota. E também as notas de serviço deverão estar preenchidas, tá? Então, quando a gente fala da forma completa, lembra do nível de detalhamento? É exatamente sobre isso. Como o nível de detalhamento da forma completa ele é maior, o nível de configuração e detalhamento do sistema também é maior. Então, todos os produtos têm que estar configurados, os acumuladores também, as notas, todas elas têm que estar com informações de PIS e COFINS e também têm que estar com produtos. Então, o nível de detalhamento é maior, tá? Claro que falando assim parece que dá muito trabalho. Na verdade, nem tanto, tá? Porque o sistema tem ferramentas que te auxiliam em toda essa rotina. Mas aí a gente vai depois para o sistema, eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor. E agora a gente tem a forma simplificada, só que no sistema a gente tem dois jeitos de fazer a forma simplificada. A gente tem a forma. Opa, eu voltei sem querer. A gente tem a forma simplificada por nota, tá? O que é a forma simplificada por nota? A forma simplificada por nota necessita que a configuração do cálculo de PIS e COFINS ocorra somente no acumulador. Lembra que na forma completa a gente precisava fazer isso no produto? Agora é diferente, é no acumulador. E por que que isso se trata de uma forma simplificada? Imagine o seguinte: quando a gente fala de acumuladores, geralmente uma empresa ela vai ter, eu vou chutar um valor aqui, mas só para conseguir te explicar. Mas vamos pensar que uma empresa aí tem média de 30 acumuladores, tá? Quando a gente fala de 30 acumuladores para uma empresa, são 30 operações. Então, geralmente, essa empresa ela tem 30 tipos de operações diferentes em um mesmo mês, em um mesmo ano, por exemplo. Só que produtos, geralmente, é um número infinitamente maior. A empresa ela trabalha com 100, 200, 300 produtos. Tá? Então, quando a gente fala da forma simplificada, onde a gente tem que configurar, fazer a configuração somente nos acumuladores, o nível de configuração é melhor por ser mais resumido. Então, a forma de cálculo simplificado por nota, ela necessita da configuração por acumuladores. E os produtos, mesmo que sejam 100, 200, 300, nenhum produto precisa estar configurado. Por isso que ela é mais resumida, por isso que ela é simplificada. Considera o preenchimento da guia SPED das notas e também do acumulador. Tá? E a gente vai ver exatamente como é que isso vai funcionar. Mas saiba que a forma simplificada ela é mais fácil. Não necessita da configuração de nenhum produto e essa forma de cálculo é exclusiva para lucro presumido. Tá? Empresas optantes pelo lucro real somente poderão fazer o cálculo de PIS e COFINS pela forma completa. Já as formas simplificadas, elas são exclusivas da empresa lucro presumido. Isso significa que a empresa lucro presumido é exclusiva para a forma simplificada por nota? Não. A empresa lucro presumido ela pode optar entre completo e simplificado. Tá? Geralmente ela opta de acordo com aquele que é mais viável para ela e também faz mais sentido. Porque, por exemplo, quando a gente. Eu vou voltar aqui o slide, tá? Quando a gente fala da forma completa, que empresa lucro presumido utiliza a forma completa? A forma completo, ela vai ser utilizada por aquela empresa do lucro presumido que geralmente tem tributações diferenciadas. Como assim tributação diferenciada? Vamos supor que você tem uma empresa lucro presumido e você vende dois produtos. Você vende o produto A e o produto B, tá? E dentro dessa sua venda, o produto A ele vai ser tributado, só que o produto B ele não vai. Ou seja, você vai ter que falar qual produto vai tributar PIS e COFINS e qual produto não vai. A forma de cálculo completo geralmente é utilizada por essas empresas porque elas precisam de um nível de detalhamento maior. Por quê? Porque ela vai ter que ir lá em cada produto e dizer qual que vai ser tributado e qual que não vai. Geralmente, porque esses produtos também aparecem no mesmo documento fiscal. E o sistema, na forma de cálculo completo, consegue separar isso, porque o cálculo será por produto. Então, geralmente, aquela empresa que tem esse tipo de contexto, ela utiliza a forma de cálculo completo e também é a forma de cálculo que a gente sugere para realizar a apuração dessas contribuições. Tá? Já a forma simplificada por nota ou simplificada por produto, geralmente é utilizado por aquela empresa do lucro presumido que tem uma tributação um pouco mais homogênea. Ou seja, ela vende os produtos, mas geralmente todos eles tributam, nenhum tem uma situação diferenciada, tudo é tributado. Eu costumo usar esse termo, né? Tudo é tributado. Então não tem uma diferenciação muito grande.
Logo, a forma simplificada ela é plausível. Por quê? Porque se eu não preciso de um detalhamento grande, então eu posso também não gerar o arquivo com detalhamento alto, né? Que seria a forma completa. Então, essa seria mais ou menos a lógica que a gente utiliza. E indo para a segunda forma de calcular o PIS e COFINS, que é o simplificado por produto, né? A gente tem uma situação muito semelhante à fórmula completa, tá? Os produtos devem estar configurados. E aí você pode me perguntar, né? Tá, mas Cleiton, agora ficou confuso. A gente tem, então, três formas de cálculo no sistema domínio. A gente tem completo, simplificado por nota e simplificado por produto. Se eu fosse resumir para vocês, a forma completa e a forma simplificada por produto é praticamente a mesma coisa, tá? Só que a forma de cálculo simplificada por produto, ela tem mais configuração. Por isso que eu até coloquei ali embaixo, essa é a forma de cálculo menos utilizada, por ser muito semelhante à forma de cálculo completo, só que precisa de mais configuração ainda. E aí você me pergunta, mas por que precisa de mais configuração? Porque a forma de cálculo simplificada por produto requer que você tenha todos os produtos configurados e, dentro do lançamento do documento fiscal, além da guia estoque estar preenchida, a guia SPED também vai estar. Então, a forma de cálculo simplificada por produto é praticamente a forma simplificada por nota, fundida, né, junta com a forma de cálculo completo. Então, a forma de cálculo simplificado por produto é a forma de cálculo completo, junto com a forma de cálculo simplificado por nota, o que acaba gerando um pouquinho mais de configuração e um pouquinho mais de rotinas para que o sistema realize o cálculo corretamente. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas então, Cleiton, qual o sentido de existir essa opção? Simples. Quando uma empresa ela tem um nível de detalhamento alto, só que ela ainda quer gerar o FD contribuições na forma simplificada, ou seja, mais resumida, ainda é possível fazer isso por produto. Então é por isso que existe essa forma de cálculo. A forma de cálculo simplificada por produto ela é um intermediário entre a forma completo e simplificado por nota. E ela permite que aquela empresa que tem um nível de detalhamento relativamente alto, mas queira gerar o arquivo da forma simplificada, ainda tem uma opção que supra a necessidade dela. Tá? A gente vai ver a forma de cálculo simplificado por produto? Vamos ver se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo para mostrar, mas se der um tempinho eu tento mostrar ali para tentar mostrar a diferença dos três. Só que os dois principais, que é a forma de cálculo completo e simplificado por nota, a gente vai ver. Então, só concluindo ali, né? Todos os produtos devem estar configurados, todas as notas deverão possuir produto preenchido, necessita a atualização da GuiaSped das notas que irão tributar PIS e COFINS, e é a forma menos utilizada devido ao nível de semelhança com a forma completa e por necessitar de mais configurações, tá? E de mais rotinas também. Então, a gente tem algumas situações que não fazem com que essa forma de cálculo seja mais ideal. Então, seguindo adiante. Deixa eu voltar ali para o sistema. Aqui. Então, seguindo adiante, a gente tem essas três formas de cálculo e elas são configuradas da seguinte forma. Quando a gente coloca a forma de cálculo completo, a opção lançamento ela fica desabilitada. Por quê? Porque a forma de cálculo completo vai ser por produto, então o sistema já entende que vai ser por produto. Agora, se a gente troca para simplificado, o campo lançamento ele fica habilitado por nota e por produto. É assim que a gente configura as três formas de cálculo do PIS e COFINS no sistema domínio. A nossa primeira forma de cálculo será completo, para eu mostrar como é que fica o completo, beleza? Depois a gente troca para as outras e vê como é que fica. E agora a gente tem o próximo assunto, né, que é, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é a dedução do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, tá? Por que a gente tem um tópico para isso? Basicamente para trazer essa atenção para você e também para mostrar que é uma configuração bem simples, tá? Para configurar o sistema para deduzir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, nós vamos voltar na guia opção 2 e nós vamos marcar a opção deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E aqui na direita nós vamos ter três opções. Valor a recolher do período, para que o sistema realize a apuração tanto do PIS e COFINS e do ICMS e deduza só o valor a recolher. Lembrando que o valor a recolher ele é o valor do débito menos o crédito. Nós temos a opção valor lançado na nota de saída e valor destacado na entrada e saída, tá? Que é a opção correta nesse caso. As demais opções deverão ser utilizadas de acordo com o seu contexto e a sua necessidade, beleza? Nós vamos utilizar essa opção aqui para esse exemplo. Guia crédito presumido a gente não configura nada.
Guia estadual, a gente não vai fazer nenhuma configuração específica, nem na guia municipal. Na guia contabilidade, a gente vai marcar que a empresa gera lançamentos contábeis. E a gente vai fazer a mesma configuração que a gente fez lá no Simples Nacional. Aqui no campo de fornecedores, na classificação, nós vamos dar um F2 e nós vamos selecionar a primeira classificação de fornecedores do plano de contas. Então, eu vou escrever fornecedores. A gente vai pegar a primeira classificação, que é essa daqui. Na verdade, as duas são iguais, né? Mas a gente vai pegar a primeira aqui do passivo circulante. Nós vamos colocar que cada fornecedor gera uma conta e classificação diferente para cada conta, para o nosso nível de detalhamento do plano de contas ser relativamente alto, né? Para que cada fornecedor tenha sua conta e a gente saiba o quanto que a gente deve para cada fornecedor. E o mesmo vai ser para clientes. Então a gente vai vir aqui, vai dar um F2, vai pesquisar por clientes e nós vamos selecionar aqui a primeira classificação do plano de contas. E vamos marcar as mesmas opções. As demais guias a gente não vai configurar nada, nem na guia honorários, nem na guia reduções Z. Na guia personalize geral, a gente vai ter aqui o período, né, que a gente vai trocar para janeiro de 2023 e atual janeiro de 2023 também, tá? Para deixar igual ao início efetivo das atividades. No seu caso, lembre-se que o período inicial vai ser quando você iniciou no sistema domínio. Atual, se tiver habilitado para você, você pode mexer e deixar igual. Se não tiver, não tem problema, tá? É só continuar com o passo a passo. E o início efetivo das atividades é quando a empresa nasceu, tá? Então, quando a empresa nasceu, o atual não mexe, ou se puder mexer, deixa igual ao inicial. E o inicial é quando você começou com essa empresa no sistema domínio, beleza? Aqui no código do município, altera todas as opções para IBGE raiz, tá? Isso vai impedir que alguns erros ocorram lá na validação de informativos estaduais e federais. Na guia opções, nós vamos aqui na guia geral selecionar a opção Faz controle de estoque. E aqui no campo digitação do produto pelo código, seleciona a opção sequencial, beleza? Lançamentos a gente não vai marcar nada. Informativos federais, nós vamos marcar gera SPED fiscal, porque o ICMS está nos meus parâmetros, e gera FD contribuições. Na guia outros a gente não vai marcar nada, informativos estaduais também não vai marcar nada. A guia saldo inicial deverá ser utilizada para preencher saldos iniciais que são de outros sistemas ou de períodos anteriores. Por exemplo, a minha empresa ela finalizou 2022 com um saldo credor de ICMS de R$ 10.000. Então a gente vem aqui e coloca o saldo credor antes da utilização do sistema domínio. Tá? Para PIS e COFINS, esse saldo credor não vai existir, até porque PIS e COFINS do regime cumulativo não tem crédito. E possivelmente nem para IR, nem para contribuição social. Geralmente, para os impostos não cumulativos, é que você vai ter alguma coisa para preencher. Nesse caso, eu não vou preencher nada porque é só uma simulação, então a gente não vai lançar esse tipo de informação. E nós podemos clicar aqui em gravar para que os parâmetros sejam gravados. Quando eu cliquei em gravar, o sistema falou que para gerar informativo do SPED fiscal, deve selecionar o perfil correspondente no enquadramento estadual. Vamos dar um OK. Geral, estadual e a gente tem o perfil. E a gente vai colocar o perfil B. Tá? E a gente vai tentar gravar de novo. E nós vamos ver que os parâmetros foram gravados com sucesso. Tá? E agora a gente consegue seguir adiante com a nossa configuração. Lembrando que nós estamos em uma empresa do lucro presumido, regime de competência, forma de cálculo de PIS e COFINS completo, beleza? Então, vamos seguir adiante. Vamos fechar isso aqui. Próximo passo, nós vamos ir lá em arquivos e vamos ir em produtos antes de acumuladores. Nós vamos cadastrar dois produtos. Um vai ser tributado e o outro não vai ser tributado. Tá? Ó, cadastro vazio, entrando em modo de inclusão. Lembrando que, no caso de cadastro de produtos, você não precisa necessariamente se preocupar agora, tá? Por quê? Porque quando você for importar nota fiscal, o sistema já vai registrar os produtos dessa empresa para você. Se você quiser cadastrar um junto comigo só para pegar os campos de importância, só para entender exatamente o que é a configuração do produto, é interessante, tá? Porque assim você entende exatamente como é que vai ser toda essa configuração. Depois eu vou mostrar como faz essa configuração em lote. Então a gente só vai fazer manual para eu explicar o que, é que tem que ser preenchido e depois eu mostro em lote para você saber como fazer para 10, 20 ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Primeiro produto vai ser o produto A. A gente vem aqui no código NCM e a gente preenche um código NCM para ele, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu pensar, caneca. Deixa eu ver se esse tem cargas de ponta, deixa eu ver, canela, canela. Deixa eu colocar aqui então copos, para ver se acha alguma coisa assim. Deixa eu ver. Aqui, ó, vamos colocar
Copos com pé, exceto vidrocerâmica, vamos colocar aqui, ó. Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha, tá? Ele preencheu aqui o NCM, preencheu aqui o código SEST e a gente consegue ir adiante. Aqui no campo grupo, se eu der um F2, não tem nada para consultar. Então eu vou e teclo F7 para cadastrar um novo. E a gente vai cadastrar o geral, né? Tipo outros, tipo do item mercadorias para revenda. Unidade inventariada, a gente vai dar um F2 e a unidade a gente vai utilizar a 1, tá? Que é a unidade mesmo. Perfeito. Impostos. Aqui na guia impostos a gente vai ver que a gente vai ter uma informação de vigência, semelhante ao que a gente viu lá no Simples Nacional no cálculo da tributação monofásica. Então aqui na descrição nós vamos colocar a descrição inicial, lucro presumido. E as configurações de PIS e COFINS que a gente precisa fazer para o cálculo completo é aqui na guia PIS e COFINS geral, onde a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o tipo de contribuição. Por default, né, por padrão, o sistema ele vai trazer a opção não cumulativo. Então, como a empresa é lucro presumido, é interessante nós acessarmos a guia geral e selecionarmos a opção cumulativo. Se a gente colocar não cumulativo, o sistema ele não vai deixar calcular e vai dar erro. Então, nós temos que usar a opção cumulativo. Na guia entradas, nós vamos selecionar o CST da entrada. Para quem se lembra o que é CST, é o código da situação tributária. Então, nós temos que listar e selecionar o código correspondente. Por ser uma empresa lucro presumido, todos os produtos não terão, de todos os produtos, né, boa parte deles não vai ter direito a crédito, tá? E pelo que eu me lembro, todos eles, nenhum produto vai dar direito a crédito no lucro presumido, pelo fato de o PIS e COFINS serem cumulativos e não cumulativos, tá? Vínculo de crédito, a gente define o vínculo de crédito, que pode ser o outros créditos, já que a gente não vai ter o crédito de verdade, e base do crédito a gente pode selecionar que produto, que operação é essa, e a gente vai colocar aquisição de bens para revenda, tá? Guias saídas, nós vamos preencher o CST da venda, que nós vamos colocar o CST 01 tributável com alíquota básica. E natureza da receita a gente consegue selecionar que operação, que receita que está sendo realizada pela minha empresa. O que eu vou ir lá para baixo, eu vou selecionar outros produtos e receitas. No seu caso, você detalha exatamente no que você está vendendo, beleza? As demais guias eu não vou acessar porque elas não são necessárias agora, tá? A guia ICMS, nós podemos vir aqui e colocar a tabela de ICMS geral. As guias estaduais a gente não vai configurar nada e nem as outras guias de situação tributária e substituição tributária. Na guia informativos, SPED e conta contábil, nós vamos preencher a posse dos produtos em seu poder. Nós vamos colocar a conta de estoque da empresa. Por que é necessário preencher esse campo? Porque isso vai ser pedido lá no bloco H. Mesmo que a sua empresa não vai gerar agora, o sistema eventualmente vai pedir. Então a gente já sugere que seja colocado agora, tá? E a gente pode clicar em gravar para salvar esse produto. Depois do produto A, a gente vai vir no produto B e nós vamos cadastrar esse produto B. E o produto B vai ser, por exemplo, pneu. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver. Hidráulicos ou pneumáticos. Eu vou colocar essa opção aqui. Tá? Ó, hidráulicos ou pneumáticos. Grupo. Se a gente der um F2, tem aquele grupo geral. Só que agora eu vou dar um F7 e eu vou colocar produtos, deixa eu pensar, isentos. Tá? Produtos isentos. Tipo outros, tipo do item, mercadoria para revenda. Unidade inventariada vai ser a 1, que é a unidade. Guia impostos, descrição inicial, lucro presumido. PIS e COFINS geral, não cumulativo, não, é cumulativo. Entrada CST 70, vínculo de crédito 99 e base de crédito aquisição de bens para revenda. E saídas, nós vamos colocar o CST 07, que é operação isenta da contribuição. Nós vamos ter a natureza da receita, onde agora nós vamos ter que selecionar entre 101 até, deixa eu ver aqui, vamos achar 101 até o código 99 ou operações com isenção, tá? Vamos tentar usar o 999 para ver se vai dar certo. Guia ICMS, a gente coloca a alíquota, a tabela de alíquota do ICMS, que é 1, não é 17, 17 é a alíquota. E na guia informativos, SPED, conta contábil, a gente vai colocar a conta do estoque e nós vamos gravar
esse cadastro. Esse aqui foi um pouquinho mais rapidinho do primeiro, porque daí eu não precisei explicar todos os campos, tá? E nós vamos ter esses dois produtos, produto A com tributação e produto B sem tributação. Eu até posso trocar no nome, tá? Eu vou colocar aqui, ó, produto A tributado, tá? Eu vou gravar. E produto B eu vou colocar não tributado. Então aqui produto B não tributado, tá? E eu vou gravar. Fechou? Quando ele pede para registrar a alteração, é por causa desse botão alterações, tá? Não é para gravar a alteração que eu fiz. Gravar a alteração, ele vai gravar depois da gente clicar em gravar. Para registrar a alteração, se eu clicar em sim, ele vai registrar aqui nesse botão, que não é necessário, tá? É só clicar em não ali. A gente só vai registrar a alteração só quando for uma alteração real que acontecer dentro do cadastro do produto ou do cadastro da empresa. Perfeito? Então a gente tem esses dois produtos agora e a gente viu o que é a configuração por produto que eu tinha falado antes. Agora a gente vai lá em arquivos acumuladores e nós vamos fazer a configuração de, vamos colocar aí 2 acumuladores, tá? Deixa o sistema carregar. Este cadastro está vazio entrando em modo de inclusão. Beleza. Nós vamos cadastrar 2 acumuladores. Um será de compra de mercadorias, tá? Na verdade vão ser 3. Esse aqui vai ser de compra de mercadorias, descrição inicial, lucro presumido. A gente não marca nenhuma opção na guia geral, nem na guia notas. A única coisa que a gente pode marcar na guia notas é a opção gerar parcelas nas notas. Só que essa opção está desabilitada porque aqui no controle parâmetros, nós não marcamos que a empresa faz controle de contas a pagar e receber. Aqui na guia personaliza opções. Ó. Controlar contas a pagar e receber não está marcado. Então o sistema não habilitou essa opção aqui. Mas a gente pode seguir adiante. Notas, não vamos configurar nada. E na guia impostos, nós só vamos preencher o imposto 1 e ICMS. Guia estadual, a gente não marca nada. CFP e CFPS também nada. E guia contabilidade, a gente marca para mostrar sempre a contabilização, tá? E na guia notas, a gente vai preencher as contas que serão utilizadas para a contabilização desse documento fiscal. Lembrando que o não preenchimento da guia contabilidade de notas acarreta na não contabilização do documento fiscal e isso gera erro na validação do FD Contribuições, tá? Então é interessante colocar. Conta débito 55, que é compra de mercadorias para revenda. Conta crédito 8 e histórico padrão é o 3, se não me engano, ou não é o 4. Ó, compra de mercadoria nessa data. Vou colocar aqui compra de mercadoria para revenda, tá? E a gente vai gravar. O próximo acumulador vai ser um acumulador de venda de mercadorias para revenda, tá? Descrição inicial, lucro presumido. Por ser uma venda, faturamento e receita bruta. Guia impostos, nós vamos preencher o imposto 1, o imposto 2 não, o imposto 4, cadê? O imposto 1, o imposto 4 e o imposto 5, tá? A gente vai falar do IRPJ da contribuição social? Vai, mas eu vou falar deles lá na hora que a gente for chegar no tópico deles, beleza? Por enquanto a gente vai deixar só o 1, o 4 e o 5 para entender como é que o sistema se comporta. No botão definições dele, a gente não precisa fazer nenhuma configuração, não é necessário, tá? Guia estadual, CFP e CFPS nada, e guia contabilidade, nós marcamos opção. Guia notas e a gente vai preencher as contas da venda. Por ser uma venda, a conta débito é a conta que a gente recebe o dinheiro e a conta crédito é a conta de receita de venda de mercadorias. E o histórico, um histórico de venda de mercadorias nesta data. E nós vamos gravar. E o nosso novo acumulador, que eu tinha me esquecido, mas a gente vai cadastrar, é um acumulador de prestação de serviços, tá? Descrição inicial, inicial, lucro presumido. Incide sobre faturamento e receita bruta. Por quê? Porque é uma prestação de serviço e é uma receita da empresa. Notas 2 nada. Impostos a gente vai colocar só o 4 e só o 5, tá? O ICMS a gente já vai colocar, beleza? Guia contabilidade, mostrar sempre a contabilização. E guia notas a gente coloca a conta débito 8 e a conta crédito 411 serviços prestados, que para mim é uma conta de receita, tá? E o histórico, deixa eu ver se é o 5, não. Deixa eu ver se a gente tem algum histórico. Deixa eu dar um F2. Serviços. Prestação de serviços nessa data, é o histórico 2, tá? E a gente vai gravar. A gente tem 3 acumuladores. A configuração para o cálculo do PIS e COFINS completo no acumulador é só isso? Sim, é só isso. É só colocar o imposto dentro do acumulador, tá? E agora eu vou fechar os acumuladores porque a gente já tem os 3.
E nós vamos lá em movimentos entrados e agora vamos começar a lançar nota para realizar uma apuração. Só vou abrir aqui a página da web para eu gerar algumas inscrições aqui na hora da gente lançar os fornecedores e os clientes. Então vamos lá, primeiro lançamento é uma compra. Fornecedor, se eu der um F2 não tem nada, então eu vou dar um F7. Nós vamos cadastrar no fornecedor novo. Deixa eu só pegar aqui um CNPJ genérico para a gente usar aqui. Ó, esse aqui vai ser o fornecedor exemplo. CNPJ dele vai ser esse e nós vamos colocar a mesma razão, fornecedor exemplo. Esse fornecedor nós vamos colocar tudo no mesmo estado, tá? Então aqui vai ser no município de Criciúma, estado de Santa Catarina. E nós vamos gravar. Vai ser bem simples mesmo. Documento 1, tá? E acumulador vai ser o acumulador 1. CFAP, vamos colocar 1102, compra para comercialização. E nós vamos comprar os produtos por R$ 1.000 cada um. Então vamos pegar aqui R$ 6.000, certo? Guia estoque. E nós vamos preencher o produto 1, 3 unidades a R$ 1.000 cada. E o produto 2, 3 unidades a R$ 1.000 cada. Se a gente passar a barra de rolagem aqui para a direita, o sistema ele vai trazer o CFAP, despesas acessórias, os valores de frete seguros, vai trazer o CST do ICMS, que ele traz como padrão 000, que é o que está lá no cadastro do produto, e ele calculou aqui 17% de alíquota. Nós vamos vir aqui em entradas e vamos ajustar a alíquota. Lembrando que isso só é necessário porque o meu lançamento é manual. Se o seu lançamento for importado, o sistema ele traz o valor de cada produto e da nota fiscal como um todo. Tá? Ele lê a nota fiscal para preencher isso. Passando mais à direita, depois do ICMS, que está aqui, ó, a gente vai achar o IPI, que não vai ser calculado para essa empresa, mas ele está aqui porque pode ser uma nota com IPI, né? E o valor contábil do produto continua em R$ 3.000, porque o ICMS é calculado por dentro, e o custo total R$ 2.490. Por que o custo total diminui o ICMS calculado? Porque o ICMS é um valor recuperável, então ele não é custo. Tá? Então, seguindo adiante, guia contabilidade, a contabilização dessa compra. E nós podemos já gravar. Tá? Ele vai gravar aqui. Nota gravada com sucesso. Perfeito. Agora a gente vai lá em movimento saídas e vai lançar uma venda para essa compra. Tá? E nós vamos lançar uma venda com aqueles mesmos dois produtos. Este cadastro está vazio entrando em modo de inclusão e a gente dá um OK. Tá? Continuando então, a gente vai cadastrar um cliente. Eu vou dar um F7 para cadastrar esse cliente. E nós vamos cadastrar o cliente exemplo. CNPJ a gente vai colocar esse, razão social, cliente exemplo. E esse aqui eu vou colocar o endereço, tá? Endereço complemento, bairro, CEP eu vou colocar um CEP genérico. E o município vai ser o município de Criciúma também, tá? Tudo no mesmo estado para não dificultar tanto. Documento, do documento vai ser 1, porque é a minha primeira venda. E o acumulador será o acumulador 2, de venda de mercadorias para revenda. CFAP será o 5101, tá? Venda de produção não, será o 5102. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, já que a gente comprou para revenda e não produziu. E o valor dos produtos, vamos supor, deixa eu colocar aqui, ó, se a gente comprou por 1.000 cada um, vamos vender por uns 2.200. Então a gente vai pegar 2.200 vezes 4 unidades, vai dar 8.800. Então aqui vai ser R$ 8.800. O sistema já preencheu a linha do ICMS, ok. A gente vem na guia estoque e nós vamos preencher aqueles produtos. Então vai ser produto 1, quantidade do produto 1 vai ser 2, valor unitário 2.200. Tá? Embaixo a gente vai preencher o produto 2, que é o não tributado, 2 unidades, 2.200 também. E agora olha só que interessante. Passando a barra de rolagem para a direita, a gente vai achar desconto, frete, seguro, despesas acessórias, CFAP. Nós vamos encontrar também movimentação física, ICMS próprio, que é algo muito semelhante ao que a gente já tinha lá na entrada. E passando um pouco mais, a gente vai chegar na coluna do PIS. Olha só que interessante. Então, deixa eu abrir aqui minha ferramenta para ajudar a explicar. O que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter a coluna do PIS, tá? Que vai ter as informações de CST de tributação de cada produto. Lembra que eu falei que da forma completa, o cálculo de PIS e COFINS, ele é bem mais detalhado, ele é mais completo? É exatamente por conta disso.
Quando a gente faz um cálculo completo, é necessário que todos os produtos estejam configurados no mesmo padrão que eu já demonstrei e todas as notas tenham produtos, exatamente porque o cálculo do PIS e COFINS ocorrerá na guia estoque da nota. Veja que aqui no produto 1, que ele tem o CST01, que é o tributado integralmente, ele tem o valor de base de cálculo, ele tem o valor de alíquota e ele tem o valor de imposto. Já o produto que tem CST07, que é o operação isenta da contribuição, ele pede a natureza da receita, que na linha primeira não existia, né, por causa que não precisa. Só que aqui na tributação a gente já não tem uma tributação. Por quê? Porque essa é a lógica da apuração completa. Nós vamos ter um nível de detalhamento alto, então nós precisamos de gerar o arquivo também com um nível de detalhamento alto, já que essa é a lógica da empresa, tá? Ah, mas Cleiton, eu tenho essa situação, mas eu queria gerar simplificado. Dá certo? Dá. Mas daí depois a gente vai entrar na lógica do simplificado e você vai entender o porquê que desse jeito aqui é mais benéfico, tá? Então, isso é o que a gente precisa. Quando o produto está configurado, a nota tem a informação de PIS e COFINS e a gente vai ter a apuração da tributação normalmente, tá? E se a gente passar um pouquinho mais para a direita, a gente vai encontrar o nosso querido amigo COFINS, tá? Com as mesmas informações. Então, olha só, CST01 tem tributação, tem alíquota e tem valor de imposto. CST07 tem a natureza da receita, não tem base de cálculo, não tem alíquota e não tem valor, tá? Então a gente consegue encontrar as mesmas características para os dois, que são as características que nós configuramos lá no cadastro de cada produto, tá? E passando a barra de login aqui para a direita, nós vamos ter também as mesmas colunas que nós temos em qualquer saída, da coluna de medicamentos, armas de fogo, veículos e valores declaratórios do ICMS que nós não vamos preencher. Percebe-se que depois da guia estoque, somente a guia contabilidade está habilitada e nós temos aqui a nossa guia contabilidade habilitada, perfeito? E esse aqui é o exemplo de cálculo completo, onde as notas elas precisam do estoque preenchido. E agora a gente vai lá e a gente vai lançar um serviço, tá? E nós vamos fazer um lançamento de um serviço também. Então, espécie vai ser 31, NF de serviços. O cliente vai ser o mesmo da venda, tá? Então não tem problema. Documento, eu vou pegar o documento 1, acumulador 3 e CFPS 9101, tá? Valor de serviço, vamos colocar um total de R$ 5.000. E a gente vai ver que aqui na Guia Stock, ele também tem os dados do serviço na nota, tá? Na teoria, nós também teríamos que realizar o preenchimento do produto aqui. Só que eu não vou fazer esse preenchimento, eu vou deixar sem por enquanto, para a gente ver como é que o sistema vai se comportar. Ó, deixei gravar a nota sem estoque, o sistema perguntou 2 vezes e eu vou gravar. Agora eu vou fechar e a gente vai entrar, na verdade, no próximo tópico da apresentação, que é a apuração de PIS e COFINS, tá? Onde nós já fizemos os lançamentos, agora a gente vai vir em movimentos, apuração e vai fazer uma apuração de PIS e COFINS. Período inicial 1 e 1 e a gente clica em processo período. O sistema ele está apurando, perfeito. Deseja ver os dados apurados? Vamos colocar que sim, tá? O sistema ele vai gerar aqui a nossa apuração. Veja que ele gerou 3 impostos, certo? E depois eu vou explicar o porquê que aqui não tem 5 igual nos parâmetros, mas vamos lá. Primeiro imposto que a gente tem é o ICMS. Vamos ver o porquê que não gerou valor a recolher. Primeiro, débitos pelas saídas. Nós tivemos 616. Mas olha só que interessante. Eu vou lá em movimento de saídas e a gente vai ver uma coisa, só para confirmar. Nessa venda aqui a gente tem uma alíquota de 8.800 e tem uma alíquota não, uma base de 8.800 e uma alíquota de 7%. Na Guia Stock tem que estar com a mesma alíquota, tá? Ó, deixa eu ir aqui, só que aqui está 17. Tá? Eu estranhei não gerar valor a recolher porque aqui deu 1.400. Então a gente vai vir aqui na Guia Saídas e vai arrumar essa alíquota, tá? Ah, mas Cleiton, o sistema ele lança errado? Não, é por causa que aqui é um teste manual, tá? E como você vai importar as notas, o sistema ele considera a informação que está na nota. Se algum dia você tiver que fazer um lançamento manual, aí preocupe-se, tá? Daí preocupa com a alíquota que está na Guia Stock, preocupa-se com a alíquota que está na Guia Entradas ou Saídas, porque as duas vão ter que ser a mesma. Ah, mas tem como setar uma padrão? Tem, lá no acumulador no botão definições do imposto ICMS, tá? Feita a apuração é rapidinho, tem poucos impostos. E nós vamos ver que agora gerou o valor de ICMS a recolher. Tá? A gente tem 476
a recolher aqui, beleza? Então, continuando, como é que ficou a apuração do ICMS? Deixa eu pegar aqui. Como é que a gente confere essa apuração? Então, deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Vamos lá. Débitos pelas saídas. A gente teve um total de débitos de 1.496 e um total de créditos de 1.020, o que gerou um valor a recolher de R$ 476 reais, tá? A apuração do ICMS é bem simples. E agora nós vamos chegar aqui no PIS cumulativo. A tela do PIS cumulativo ela muda um pouquinho, mas a gente ainda consegue ler ela. Nós tivemos aqui um total de débitos de R$ 23,74. Código 51, contribuição cumulativa apurada à alíquota básica, 23,74. Da mesma forma que nós fazemos lá para o ICMS, nós temos uma calculadora aqui embaixo no valor a recolher. Ao clicar nessa calculadora, é habilitado o demonstrativo FD PIS e COFINS, que demonstra as informações de apuração do PIS e COFINS para gerar o FD Contribuições. Sempre sugiro que você gere de um imposto somente, tá? Sempre faça a conferência de um e depois do outro, e no modelo completo. Destacar linhas e pode dar um OK. E aqui a gente vai conseguir ver como o sistema se comportou na apuração desse PIS e COFINS. Nesse caso, só do PIS, tá? Deixa o sistema carregar. E vamos lá, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom desse relatório. Deixa eu colocar aqui uns 130%. Aí, perfeito. Então vamos lá, o que esse relatório mostra para gente? Primeiro, esse daqui é o demonstrativo das receitas cumulativas do PIS. E aqui na contribuição, aqui ó, na contribuição cumulativa à alíquota básica, valor alíquota e valor tributado a 0,65, nós temos a empresa, que é o código 42, nós temos a data da saída da nota, modelo da nota fiscal, documento, CFAP, produto, CST do produto, valor do produto, valor contábil, exclusões, e aqui a gente tem a tributação do PIS. Tá? E percebe-se que tudo isso foi listado pelo sistema. Lembra quando eu falei que o cálculo completo ele é mais detalhado? É exatamente disso que eu estou falando. Ele necessita desse detalhamento. Então, tudo que a gente está vendo também vai ser gerado no FD Contribuições. E aqui, nós vamos ver que o sistema ele gerou algumas informações, como o valor do produto, o valor contábil, o ICMS como exclusão. Então, a gente teve a exclusão do ICMS na apuração desse débito de 23,74. Então, veja que aqui tem um nível de detalhamento muito alto. E aqui embaixo, nós também vamos encontrar a nossa demonstração das receitas isentas, sem incidência, sujeitas a alíquota zero ou vendas com suspensão do PIS/PASEP, onde nós temos a mesma empresa, a mesma saída, modelo, documento, CFAP, o produto é diferente, o valor do produto mesma coisa, o valor contábil mesma coisa, não tem exclusões, mas não tem exclusões porque a gente não tem base de cálculo, nem alíquota, nem valor de imposto, por se tratar de uma operação isenta da contribuição. Tá? Então veja que o sistema ele detalha exatamente o que a gente quer ver. E mesmo que seja a mesma nota, o sistema separa aquilo que deve e aquilo que não deve ser tributado. Como também detalha aqui em cima o total da base de cálculo da apuração, a base de cálculo ajustada, né, depois que se ela tivesse aqui algum valor aqui de ajuste, a alíquota da contribuição e, por fim, o valor a recolher daquela apuração, beleza? Aqui na esquerda, nesse anexozinho aqui, ó, nessa folhinha, nós também conseguimos acessar. Esse aqui é o demonstrativo de débitos. A gente consegue acessar o resumo dos débitos, tá? Que resume, enxuta um pouquinho, né? Encurta um pouquinho aquelas informações de antes, demonstrando as mesmas informações, só que um pouco mais resumidas. Então, ele se limita ao tipo de contribuição, né? Se é tributada ou não, e demonstra basicamente o que não é tributado e o que é tributado e como foi tributado, né? E gera o resumo das receitas também. E aqui nós temos o demonstrativo de apuração do PIS, que é o relatório que totaliza tudo que soma e tudo que subtrai do valor a recolher. Beleza? E nós podemos ver, por exemplo, que aquele serviço prestado não está aqui. Por que aquele serviço prestado não está aqui? Porque aquele lançamento do serviço prestado, ele ficou sem guia itens. Lembra que eu falei que a forma completa de cálculo do PIS e COFINS precisa que todas as notas tenham produtos? O fato dessa nota não ter produto fez com que ela não fosse apurada para PIS e COFINS, mesmo que o acumulador tivesse os impostos.
Então, quando a gente fala do cálculo completo, é necessário que todas as notas tenham produtos, mesmo as notas de serviço. Aí você pode me falar, mas Cleiton, se eu importar uma nota de serviço, a nota de serviço não tem produto. Como é que eu vou gerar isso? O sistema tem ferramentas para gerar essa informação e essas ferramentas a gente vai mostrar lá no treinamento de importação padrão, beleza? Então, continuando. Para que essa nota apareça, nós vamos primeiro entrar em modo de inclusão, de edição, na verdade. Aqui na GetItens nós vamos dar um novo e nós vamos cadastrar um produto novo teclando F7, né? E nós vamos cadastrar um produto, entre aspas, genérico, como se fosse um serviço prestado, tá? Então a gente vai pegar aqui e vai escrever serviços prestados, tá? E pode ser também serviços tomados, etc. Grupo, nós vamos colocar serviços, tá? Tipo do item serviços. Unidade inventariada, pode ser unidade, não tem problema. Impostos, descrição inicial, lucro presumido. Tipo de contribuição cumulativo. Entradas, CST 70, porque não vai ter entradas dele. Outros créditos. Aquisição de serviços utilizados para insumo, caso ele possa ser utilizado num serviço tomado, tá? Mas como é lucro presumido, possivelmente não vai. Não vejo pelo menos uma ocasião que seja. Guia saídas, operação tributável com alíquota básica e 999. Outros produtos e receitas. Guia informativos, ainda precisa colocar aqui ó, o posse? Vamos ver, deixa eu tentar gravar. Ainda precisa do posse, então a gente vai vir aqui e vai colocar uma conta de posse. Ah, mas Cleiton não é um produto de verdade, não tem problema, tá? Gênero, a gente pode vir aqui e colocar serviço e gravar, tá bom? Nosso produto está gravado, a gente coloca a quantidade. O valor do serviço que foi um valor de R$ 5.000, então o valor unitário 5.000. Passando a barra de lojinha para a direita, a gente vai encontrar o PIS calculado e o COFINS calculado também. A gente vai dar um gravar, deixa ele carregar aqui. Período de lançamento já está calculado, a apuração desse período será excluída. Confirma? Vamos colocar aqui sim, e nós vamos fazer a nossa apuração novamente. Tá? Agora vamos ver se esse documento de R$ 5.000 vai entrar naquele relatório de conferência de PIS e COFINS. E se entrar, a gente já vai gerar um FD contribuições e vamos tentar validar ele. Tá? Só deixa ele carregar aqui. Deseja ver os dados? Vou colocar aqui sim, tá? O ICMS ele não tem que mudar, mas o PIS e COFINS vão mudar. O PIS antes era R$ 23, agora está 56. A gente clica aqui na calculadora, a gente gera o relatório de FD contribuições PIS e COFINS e nós vamos ver que agora lá no demonstrativo de débitos nós temos que ter mais uma operação. Nós temos que ter aquela nota fiscal do produto A e a nota fiscal do serviço prestado. Olha só que interessante. Está aqui, ó, nota fiscal de serviço prestado, e nós temos o produto serviços prestados, aqui tributando os 5.000 de base de cálculo e gerando o valor de imposto de R$ 32. Tá? Então agora já está tudo aqui, e isso também muda os demais relatórios. O resumo de débitos aumenta, e também o demonstrativo de apuração também atualiza junto com a apuração. Perfeito? Isso também vai acontecer para o COFINS. Então a gente gera ali para o COFINS e a gente vai ver as mesmas coisas. Né? A gente vai ver basicamente o mesmo relatório, só que para o COFINS, demonstrando ali as informações de apuração para o COFINS nos mesmos moldes. Tá? Perfeito? E seguindo adiante, vamos lá. Então, depois de fazer esses lançamentos, agora vamos tentar validar um FD Contribuições. Deixa eu abrir o meu FD Contribuições aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui o meu validador para a gente tentar validar o FD Contribuições dessa empresa aqui que a gente acabou de fazer a apuração. Deixa ele só carregar aqui o PVA, né, que é o Programa Validador Assinador. Vamos lá. Então, aqui para gerar o FD Contribuições, como é que a gente faz? Relatórios informativos federais e FD Contribuições. Tá? Define o período, define o arquivo, a pasta, na verdade, onde é que será gerado o arquivo. Vou colocar aqui o SPED, o nome, né? SPED, contribuições, coins, eu vou botar contribuições, e aqui SPED. Perfeito? A gente salva, ele vai arrumar aqui o caminho. A pasta ainda não é essa, é nessa aqui que eu quero. Aqui, perfeito. O que a gente tem que se preocupar? Botão outros dados, tá? Dá uma conferida se o botão outros dados está configurado da forma correta. Precisa fazer alguma coisa no botão outros dados? Na verdade, não, tá? Pode deixar da forma que está. Se o sistema pedir, só acesse ele e dá um OK.
e dar um OK também para gerar o arquivo e o sistema exportar a escrituração digital, beleza? Eu quero ver se lá dentro do validador eu consigo demonstrar como o sistema gera essas informações, tá? Mas a gente já vai ver aqui, vai ser bem rapidinho, vamos lá. Só vamos aguardar o sistema gerar o arquivo gerado com sucesso, a gente dá um OK. Abre o validador, eu vou colocar em tela cheia, e vamos importar aquela escrituração. Deixa eu ir lá na pasta onde a gente salvou, que é o meu disco local C, e pasta A. Aqui, ó, SPED contribuições. Eu vou dar um abrir. Importação concluída com êxito, então a estrutura está correta, então a gente pode continuar. Ele vai atualizar as tabelas e agora ele vai para o passo de validação da escrituração. O arquivo contém erros, vamos dar uma olhada nos erros. Eu vou clicar aqui em erros e exibir. Aqui, ó. O campo deve ser preenchido somente com 8 dígitos e ter 8 posições. O valor 00 será aceito somente para serviços. Isso aconteceu porque o nosso produto A tributado, ele está com o NCM incorreto, tá? Se eu falar em arquivos produtos, no nosso produto A gente vai ver que o NCM dele não está completo, e é isso que gerou o erro. Vamos lá e vamos arrumar esse NCM. Vamos colocar um NCM completo com todos os 8 dígitos, se eu não me engano. Aqui, ó, eu vou dar um F2 e vamos selecionar qualquer outro, tá? Não tem problema. Vou colocar aqui, deixa um pouquinho para baixo, bem para baixo. Deixa eu pensar aqui. Ah, deixa eu ver. Pode ser aqui, ó. Vamos colocar outros aqui. Vamos colocar esse outros, beleza? Artigos infantis aqui. Outros e artigos infantis. Não vou registrar alteração, tá? Vou fechar aqui e vou gerar o arquivo de novo. Relatórios, informativos, siderais, FD contribuições e vamos exportar o nosso arquivo, beleza? Deixa ele carregar enquanto exporta. Arquivo gerado com sucesso, então nós vamos dar um OK. A gente vai vir aqui no validador, exclui, fecha essa escrituração e importa ela novamente. Lembrando que o sistema ele sobrescreve o arquivo gerado na pasta, tá? É só ter o mesmo nome. O arquivo contém avisos. Para exibir os detalhes das advertências, selecione o checkbox acima e clique em exibir. Vamos dar um OK. E ele deu uma advertência por causa da data, tá? Porque como a data, como a data do arquivo que a gente está gerando é de janeiro, o validador está considerando que a gente está em atraso. Só que na verdade é só um teste, então não tem problema. Para mostrar a escrituração para vocês, a gente pode vir aqui ó, no bloco 0 IF, deixa eu ver, não vai ser nesse bloco aqui, vai ser identificação da pessoa jurídica, deixa eu me lembrar qual é o bloco que a gente vai ver isso. Ah, tá certo, é aqui sim, ó. Blocos 0 e F, a gente abre a nossa escrituração, a gente abre o regime de competência e a gente vai ter o C100. O C100, ele gera cada um daqueles produtos e cada uma daquelas notas. No caso do C100, serão as notas fiscais eletrônicas. Eletrônicas não, perdão, notas fiscais, que é a tela de entradas e saídas para as notas que têm PIS e COFINS. Por isso que aqui a gente só tem a nota de venda. Isso aqui é a nossa venda, aquele valor de 8.800. Por que a nossa entrada não está aqui? A nossa entrada não está aqui porque ela não tem PIS e COFINS no acumulador. Ela só seria gerada caso tivesse PIS e COFINS. Mas lembra que eu falei que a forma completa ela gera o arquivo de forma detalhada? É exatamente isso que eu estou mostrando. O C100 ele é o registro de cada documento fiscal. Então, se a gente tivesse 100 documentos, os 100 documentos seriam listados aqui, cada um com seus produtos. Tá? Da mesma forma que se a gente acessar o A100, a gente tem a nossa nota fiscal de serviço prestado. Tá? Só gerou os documentos que têm o PIS e COFINS. Os documentos que não têm PIS e COFINS não foram gerados. Tá? Então, continuando aqui, basicamente o EFD contribuições ele será gerado dessa forma por conta do cálculo completo, tá? E foi validado com sucesso, a gente não teve nenhum problema aqui, só deu uma advertência, na verdade um erro lá no início, por conta do NCM do produto que estava incorreto. Mas aqui no nosso bloco M a gente tem a apuração do PIS/PASEP, e nós temos aqui os valores que foram gerados lá no sistema de 56 e 24 para PIS, e no M 600 nós vamos ter os valores gerados para COFINS, tá? Então, basicamente, o nosso FD Contribuições ele foi validado com sucesso. Agora, continuando, como é que fica a forma simplificada por nota? Tá, vamos lá.
A gente já viu como é que é a forma completa, né? Antes, na verdade, de mostrar a forma completa, agora a gente vai falar da atualização dos valores pelo menu utilitários. Por quê? Deixa eu pegar ali a minha apresentação. Só antes, deixa eu fazer aqui uma coisa. Só um instantinho. Aí, perfeito. Vamos lá. Aqui na apresentação, o que, que a gente vai fazer? A gente vai para o próximo tópico, que é a atualização dos dados de PIS e COFINS em lote. Por que, que eu já vou falar disso? Porque a gente já está no cálculo completo, tá? Então, eu já vou aproveitar para explicar o menu utilitários. Vamos lá. A atualização pelo menu utilitário dos dados de PIS e COFINS ela é feita basicamente para fazer a manutenção das informações das notas. O que, que eu quero dizer com isso? Basicamente, você vai utilizar o menu utilitários para ajustar informações incorretas ou atualizar informações que deveriam ser atualizadas, como por exemplo, eu tenho várias notas que estão com o CST incorreto, eu vou lá e altero elas. Eu estou com várias notas que estão com informações incorretas de PIS e COFINS, eu vou lá e atualizo elas. Só que eu não preciso acessar nota por nota e ajustar na guia estoque. Eu posso utilizar o menu utilitários. O que a gente tem que lembrar é que o menu utilitários para atualização dos dados de PIS e COFINS, ele varia de acordo com a forma de cálculo. Então nós temos 3 formas de cálculo, cada uma das 3 tem um jeito de fazer isso, tá? Utilizar, daí no caso eu expliquei, né? Ele vai ser utilizado para manutenção das notas, atualização em lote de informações incorretas, por exemplo, e deve ser realizado considerando os filtros destacados pelo próprio sistema, tá? E como eu tenho aqui a forma de cálculo completa, eu já vou explicar a forma de cálculo completa. Para atualizar as informações nos documentos fiscais no cálculo completo, nós temos que acessar o menu Utilitários, alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS e cadastro primeiro, tá? Mas aí você pode me dizer, tá, como assim cadastro? Vamos lá. Quando a gente está no cálculo completo, é necessário que todos os produtos tenham as informações de PIS e COFINS. Se algum deles não tiver, o sistema não faz o cálculo. Ele literalmente dá umas mensagens de erro e gera zero lá dentro da apuração ou simplesmente não atualiza os valores da apuração, tá? Então, o primeiro passo de atualização do cálculo completo sempre vai ser o menu Utilitários, alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS na opção Cadastro. Porque aqui na opção Cadastro, aquele primeiro passo que a gente tinha feito lá dentro do cadastro do produto, que foi selecionar o tipo de contribuição, o CST da entrada e o CST da saída, vai ser realizado em lote. Tá? Então, por exemplo, digamos que a gente queira ir lá naqueles produtos, tá? Aqui, ó, lá em arquivos produtos, a gente tem 2 produtos, né? Digamos que a gente queira pegar esses 2 produtos e trocar o CST dos dois, tá? Num produto eu tenho o CST01, que é o produto aqui, ó, o produto A na guia impostos e saídas, PIS e COFINS e saídas, eu tenho o CST01. E do produto 2 nós temos o CST07. Digamos que a gente queira trocar isso, agora a gente queira que os dois vão para o CST06. Só que eu não quero fazer manual nos dois. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá em utilitários, alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS, cadastro, tá? E aqui eu vou colocar todos os produtos, tá? Por quê? Porque somente produtos sem dados vai listar os produtos que não estão configurados, mas todos os meus produtos já estão configurados. Então eu vou listar todos. Utilize algum outro filtro caso seja necessário e clique em listar. Nós vamos pegar o produto A e o produto B, tá? Para alterar os dois juntos. Depois que nós marcamos os produtos que nós queremos alterar, vai ter 2 opções: criar uma nova vigência ou alterar a última vigência. Nesse caso, nós podemos alterar a última vigência considerando que nós estamos no mesmo mês que nós criamos ela. Só que se você já tiver apurado um período ou vários meses e você tem alguns produtos que já tinham sido apurados, crie uma nova vigência, tá? Na dúvida, crie uma nova vigência, tá? Se você sabe como está lá dentro dos cadastros e você queira somente alterar a última, você pode também. Mas se você tiver dúvida, crie uma nova, tá? Aqui a gente vai alterar a última. Alterar a última vigência, a descrição vai continuar a mesma. Inicial, lucro presumido, alteração CST06. Tipo de contribuição daqueles produtos, cumulativo. Veja que aqui a gente tem uma tela muito semelhante àquela do cadastro do produto. Entradas, os dois terão a alíquota CST70, vínculo 99 e base 01. E na saída, todos os dois terão que agora ser o CST06. Natureza da receita vai ser a 999 também, tá? E aqui eu vou clicar em alterar. Produtos selecionados foram alterados. E agora, se a gente for lá em arquivos, produtos, aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós vamos ver que o cadastro de produtos agora vai estar ajustado. Isso significa
que os produtos que a gente listou lá dentro, na guia impostos e saídas, eles estão com a alteração que a gente fez, enquanto os produtos que a gente não marcou, tipo o produto 3, ele está normal. Essa é a lógica do menu utilitários alterar cadastro, tá? Por isso que ele está em primeiro ali na apresentação, porque geralmente quando a gente vai fazer uma manutenção, se tem algum produto que ele possa estar com alguma inconsistência no cadastro já, a gente já vai lá e já ajusta o cadastro. E depois a gente atualiza nas notas, tá? Por isso que embaixo a gente tem o menu utilitários, alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS e movimento nas notas. Por quê? Porque depois de alterar isso, a gente vai ter que atualizar nas notas. Se acessarmos aquela nota de venda que a gente tinha feito lá atrás, a gente vai ver que a nota ela continua com a mesma informação. Olha só, eu vou vir aqui na nota estoque, a gente vai passar a barra de rolagem para a direita e a gente vai ver que o PIS e COFINS, os dois estão com CST 01 e 07 ainda, que é aquele primeiro CST que a gente tinha configurado. Só que agora não é mais esse CST, é o CST 06. O que eu tenho que fazer para não ter que vir em cada nota atualizar essa informação? Eu acesso o menu utilitários, alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS, movimento nas notas. Eu coloco o período, aqui vai ser janeiro de 2023, tipo de nota saída, produtos todos, eu listo e serão listados aqueles produtos. Eu consigo também zerar os campos de base de cálculo e alíquota e valor de imposto para o CST específico, informar os dados de PIS e COFINS para alteração, e também alterar a base de cálculo de PIS e COFINS descontando o valor de semestre não creditado. Essa opção está marcada porque é a definição do sistema, tá? Mas eu também posso definir quais informações de PIS e COFINS eu quero. Isso também é possível, tá? Só que a gente sempre sugere que todos os produtos sejam configurados e atualizados de acordo com o cadastro. Vamos listar aqui, a gente marca todos e a gente clica em atualizar conforme cadastro. Por quê? Porque antes desse passo a gente atualizou o cadastro. Agora a gente vai atualizar a nota conforme o cadastro. E aqui a gente vai ver que o CST já foi atualizado de acordo com o nosso cadastro. Nós clicamos aqui em gravar nas notas. E agora, se eu acessar minha nota de saída novamente, a gente vai ver que o CST 01 e o 07 sumiram. E a gente vai ter agora só o CST 06, que é o CST que a gente definiu como padrão para aqueles produtos nessa nova configuração, né? E aqui, CST 06, tá? Então, isso é o menu utilitários para alteração das informações de PIS e COFINS quando a empresa tem a forma de cálculo completo. Todos os produtos têm que ter o PIS e COFINS configurado, todas as notas têm que ter produtos e todos os produtos nas notas têm que ter as informações de PIS e COFINS. Veja o nível de detalhamento que é necessário. E depois, fazendo a apuração, o sistema só vai pegar essas informações e vai fazer a apuração de PIS e COFINS para você. Agora, a gente vai lá na apresentação, por quê? Porque agora a gente vai fazer um exemplo. Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer um exemplo da forma simplificada por nota. A gente vai ver que a configuração agora só vai ser no acumulador e a gente vai ter que preencher a GuiaSped das notas. Então vamos lá, olha só. Então a gente vai trocar toda a lógica agora, tá? Não é mais cálculo completo, agora é simplificado por nota. O que eu vou fazer? Para mostrar exatamente as diferenças, eu vou vir aqui e eu vou excluir essas notas de saída. A nota de entrada pode deixar, porque ela não tem PIS e COFINS, tá? No lucro presumido vai ser só as saídas. Eu vou excluir essa nota, botão direito e excluir registro. Não tem problema se já tiver apurado, tá? E o serviço eu também vou excluir, tá? Excluir registro e sim. Deseja incluir o novo? Vou colocar aqui não, beleza? Então, aqui a gente já excluiu, agora a gente só está com aquela nota de entrada. Eu vou lá em controle parâmetros, guia federal, PIS e COFINS e apuração. E nós vamos trocar a forma de cálculo para simplificado por nota. Somente faça essa alteração se você tiver certeza da configuração que você está fazendo, tá? Se for a primeira configuração e você já entendeu exatamente o que você quer, você pode alterar sem problema nenhum, tá? Mas se você já tiver apurado alguns períodos, se você já estiver entregando FD contribuições, faça essa alteração considerando tudo que a gente vai ver a partir de agora, tá? Tanto para a forma completa como para a forma simplificada. Tem que tomar cuidado nos dois casos, beleza? E depois disso eu vou clicar em gravar. Só isso a gente vai alterar. E se for necessário, entre em contato com o nosso setor de suporte que ele vai conseguir te ajudar com esse assunto, beleza? Ou pesquisa na central de soluções que a gente também tem soluções explicando as formas de cálculo, tá? E aqui eu vou fechar esses parâmetros. O que mudou?
Vamos lá em arquivos produtos, por exemplo, que foi o primeiro menu que eu acessei antes quando a gente estava cadastrando essa empresa. Vamos acessar o arquivos produtos e vamos ver como é que está esse cadastro. Arquivos produtos, a gente está aqui no produto tributado, a gente vem na guia impostos e a guia PIS e COFINS está desabilitada. Por que a guia PIS e COFINS está desabilitada? Porque a forma simplificado não necessita de configuração para o produto. Tá? Eu vou fechar, então eu vou lá em arquivos acumuladores, que era também o nosso próximo menu, né, que a gente cadastrou os acumuladores. A gente vai ver que teve uma alteração no acumulador. Qual foi essa alteração? Dentro do acumulador, nós vamos ver que no acumulador que não tem PIS e COFINS não vai mudar nada, tá? Mas no acumulador que tem PIS e COFINS, a guia SPED será habilitada. E a guia SPED ela terá pelo menos 3 subguias, que serão as subguias PIS e COFINS, demais regimes e saídas, onde aqui nós vamos preencher o CST da saída dessa operação. Ou seja, é aqui que nós vamos colocar o CST01, a alíquota de PIS e a alíquota de COFINS. Só isso será necessário para calcular o PIS e COFINS na operação de venda ou de serviço prestado, tá? Inclusive, a gente só vai configurar o acumulador 2, tá? Depois a gente configura o acumulador 3. O acumulador 3 ele vai ficar sem nada preenchido, tá? A gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez antes no cálculo completo. E agora a gente vai vir em movimento de saídas e a gente vai lançar uma venda e a gente vai lançar também um serviço para ver como é que o sistema vai se comportar, tá? Vamos lá. Eu vou lançar a nota bem rapidinho, tá? Documento 1, acumulador é o 2, CFAP 5102. Valor dos produtos 8.800. A alíquota do ICMS vai ser 17%. Guia estoque, nós vamos preencher os dois produtos, mesmo esquema de antes. Então vai ser o produto 1, produto A, que é tributado, 2 unidades, 2.200. E vai ter o produto B, que é não tributado, quantidade 2, valor unitário 2.200 também. Tá? Passando a barra de login para a direita, a gente vai ver que tem o ICMS próprio, mesma coisa de antes. Passando um pouco mais, a gente vai continuar achando o PIS, porque ele está com o CST06. Por que ele gerou essa informação do CST06? Isso acontece porque na mesma empresa a gente já teve as duas formas de cálculo. E mesmo que aquela guia PIS e COFINS do cadastro do produto esteja desabilitada, ele ainda tem aquela informação lá dentro. Então, por isso que ele gerou aqui. Só que não é isso que eu quero trazer de importante para vocês, e sim a guia SPED. Tá? Por quê? Da mesma forma que a guia SPED ela foi habilitada dentro do acumulador, ela também é habilitada na nota. E aqui na guia SPED nós vamos ter a mesma informação lá daquele acumulador. E aqui eu já vou aproveitar esse momento para explicar o porquê que essa configuração é utilizada por empresas que não têm um nível de detalhamento alto. Vamos lá. Quando a gente fez o cálculo completo, o que foi necessário para realizar o cálculo? Que cada produto tivesse sua configuração, ou seja, o produto A que é tributado, a gente falou que ele era tributado, e o produto B que não era tributado, a gente falou que ele não era tributado. Tá? Só que quando a gente tem uma empresa que ela tem essa situação de um produto que é tributado e outro que não é tributado, só que ela quer fazer o cálculo simplificado ele requer que o acumulador seja configurado com o CST da operação. Então, imagina que se você tem uma empresa que tem contextos de tributações diferentes e você quer calcular pelo simplificado, praticamente você teria que ter um acumulador para cada produto, para cada tipo de tributação do produto. Então, você tem um produto que tributa com o CST6, vai ter que ter um acumulador para o CST6. Você tem um produto que tributa com o CST2, 3 e 4, vai ter que ter um acumulador para cada CST. E você vai ter que ter um segmento de nota para cada acumulador. Veja o quanto isso é trabalhoso. Por isso que, quando a empresa ela tem um nível de detalhamento alto, a gente sugere que ela tenha a forma de cálculo completo. E quando o nível de detalhamento é baixo, por exemplo, todos os meus produtos são tributados, como por exemplo, aqui a gente tem dois produtos. Vamos supor agora que todos os dois vão ser tributados. A gente pode usar o mesmo acumulador com o mesmo CST e lançar para todo mundo igual, tá? Que é exatamente o que aconteceu aqui. Valor contábil, exclusão, que é o ICMS, base de cálculo, alíquota PIS e COFINS, e no finalzinho a gente tem o cálculo de PIS e COFINS. Simples assim. Eu vou gravar, deixa ele gravar aqui. E agora a gente vai lançar o nosso serviço. E lembra que o nosso acumulador de serviço não foi configurado. Tá? Este cadastro está vazio, a gente vai dar um OK. Espécie, cliente, o documento é o 1, acumulador é o acumulador 3, CFPS 9101.
Valor de serviço, vamos colocar os mesmos 5.000. E a guia SPED ela não foi preenchida. Por quê? Porque o nosso acumulador não está configurado. Guia contabilidade foi e a gente vai gravar mesmo assim. Tá? Agora eu vou fechar e a gente vai fazer a apuração. Vamos processar o período e vamos ver como o sistema vai gerar essas informações de PIS e COFINS. Lembrando que agora a gente colocou que todos os produtos lá dentro da nota são tributados, porque na guia SPED que o sistema vai considerar as informações para cálculo de PIS e COFINS. Deseja ver os dados apurados? Vamos colocar aqui sim. Deixa ele carregar aqui. Perfeito, olha só. Primeiro, PIS. A gente teve o valor de PIS de 47,48. A gente vai clicar aqui na calculadora e a gente vai ver o relatório completo do demonstrativo FD PIS e COFINS para o PIS. Tá? Deixa ele carregar enquanto isso. Vamos lá. Olha só que interessante. Lembra que antes, quando a gente gerou esse relatório, parecia que ele tinha muito mais informação? Só que agora não parece que ele tem tanta informação assim? É aquilo que eu falei, simplificado e completo. Essa aqui é a forma simplificada. O que o sistema está demonstrando para a gente? Código da empresa, data da nota de saída, modelo do documento fiscal, documento, CFAP, CST, valor contábil, exclusões, que é o valor do ICMS, base de cálculo, alíquota e valor de imposto. Só isso, tá? Se eu tivesse mais um CST, ele ia aparecer aqui embaixo? Ia, da mesma forma que antes também apareceu, tá? Resumo dos débitos, mesma coisa, e demonstrativo de apuração, mesma coisa, tá? Então a gente consegue ver as mesmas informações. Tem mais relatório para visualizar essas informações? Tem também, tá? Lá no menu Relatórios Impostos, a gente tem tanto o demonstrativo FD PIS e COFINS, que é esse que a gente acabou de emitir, como também o relatório de PIS e COFINS, que demonstra as informações de uma forma diferente, mas demonstra as mesmas coisas, tá? O relatório PIS e COFINS ele é um pouco mais detalhado, ele é para uma análise um pouco mais analítica do que tem no sistema. O demonstrativo FD PIS e COFINS é o que o sistema vai transmitir para a FD Contribuições, tá? Então, os dois sempre têm que estar iguais, tá? Sempre é uma análise interessante, é sempre comparar um com o outro, beleza? Então, continuando. A gente viu que lá naquele relatório a minha nota de serviço não foi gerada, né? Por que a nota de serviço não foi gerada? Porque a forma de cálculo simplificada por nota requer que a GSPED esteja preenchida. O que a gente vai fazer então? A gente vai lá em arquivos, acumuladores, sempre pelo acumulador, tá? Pelo fato de ser simplificada. A gente vai seguir adiante. Prestação de serviço, a gente vem na GSPED e a gente vai preencher a linha do CST, que é o CST 01, 0,65 para PIS e 3 para COFINS. E nós vamos gravar esse acumulador de prestação de serviços. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar a nota e atualizar a nota? Não. Nós vamos fazer isso como se a gente estivesse fazendo em lote. Lá na apresentação, deixa eu pegar a apresentação aqui de novo para a gente ir lá aqui no menu utilitários. Antes a gente tinha falado da forma de cálculo completa, agora a forma de cálculo simplificada por nota. O menu utilitários ele é diferente, não é o mesmo, tá? Para atualizar o cálculo simplificado por nota, nós temos que ir no menu utilitários, alterar notas e incluir a guia SPED, PIS e COFINS conforme o cadastro do acumulador, já que é no acumulador que a gente preenche o CST. Então, eu vou ir lá dentro do sistema, acessar o menu utilitários, alterar notas, serviços. Busco a minha nota ou utilizo o filtro para buscar a nota que eu quero, seleciono ela e clico em alterar. A gente vem na guia PIS e COFINS, alterar dados para o cálculo de PIS e COFINS e conforme os dados do acumulador. A gente clica em alterar, período de lançamento já está calculado, a apuração desse período será excluída. Vamos confirmar que sim. Notas alteradas com sucesso. Depois que eu alterei as notas, eu vou lá em serviços e a gente vai ver que a minha guia SPED dos serviços ela vai estar preenchida de acordo com o acumulador. Então veja que o menu utilitários, que é utilizado para manutenção do cálculo de PIS e COFINS, ele tem a sua funcionalidade, não vou dizer alterada, mas ele tem a sua funcionalidade substituída de acordo com a forma de cálculo. Se a forma de cálculo é a forma de cálculo A, a gente tem um processo. Se é a forma de cálculo B, a gente tem outro processo. Aí é basicamente isso. Então, nós temos que nos preocupar com a forma de cálculo para atualizar as notas da forma correta. Tá?
E aqui a gente pode realizar a apuração e verificar que o sistema ele vai apurar agora com o serviço junto. E vamos tentar gerar o FD contribuições para fazer essa validação lá no FD, tá? Inclusive eu vou voltar aqui, eu vou excluir essa que a gente tinha para a gente gerar uma nova e conseguir levar para validação de novo. Deseja ver os dados? Vamos colocar aqui sim. E nós temos agora um valor bem mais alto de PIS e COFINS, né? R$ 79,00 com 369 do COFINS. Eu posso gerar o relatório de novo, só para a gente dar uma olhadinha antes de gerar o arquivo. Só deixa o sistema carregar. E agora apareceu as duas notas. Perfeito? A gente fecha e vamos gerar o arquivo do FD Contribuições. Relatórios informativos federais e FD Contribuições. Período está correto, vamos dar um OK. Deixa ele carregar aqui enquanto exporta o arquivo. Arquivo gerado com sucesso, tá? Nós vamos dar um OK. Vamos abrir o validador e vamos importar esse arquivo gerado com sucesso. Se você achar melhor, quando você estiver aqui no validador, você clica com o botão direito na pasta, vai em visualizar em detalhes e vai aparecer o horário de alteração do arquivo, tá? E a gente pode ver que bate com o horário que a gente acabou de gerar, então fica mais confiável assim, quando a gente está com dúvida se o sistema está atualizando ou não o arquivo, beleza? Arquivo contém avisos, mesmo aviso de antes, a gente vai lá em escrituração, blocos 0 e F. A gente vai ver agora que não tem mais o C. Se lembra que tinha o A, o C, o D, tinha vários blocos? Agora não tem, agora a gente só tem o F550. Por quê? Porque o F550 é a escrituração consolidada das receitas auferidas, ou seja, o resumo de tudo que a empresa teve. Por isso que a gente tem a separação da forma completa e da forma simplificada. Tá? Vamos seguir adiante. E agora a gente teria a forma de cálculo simplificado por produto, mas eu não vou demonstrar ela aqui, tá? Nós temos soluções ali que demonstram como funciona essa forma de cálculo. Basicamente, essa forma de cálculo é uma junção dos dois, mas como ela é menos difundida e menos utilizada, eu vou manter lá só para a solução e caso você tenha dúvidas, pode acessar a solução para tentar entender como ela tem que ser utilizada. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, continuando, o menu utilitários lá para simplificado por produto, ele continua o mesmo utilitários do simplificado por nota. Só que ao invés de selecionar para alterar conforme o acumulador, a gente tem que atualizar conforme o produto. Por quê? Porque da forma simplificado por produto, tanto a guia SPED como a guia estoque tem que estar com as informações de PIS e COFINS. E é isso que geralmente permite que um erro aconteça, por exemplo, a guia estoque está preenchida, a guia SPED não, ou as duas ficam diferentes por algum motivo, né, de configuração, e acaba gerando alguma inconsistência na operação. Então, as formas de cálculo que menos dão margem para erro são a forma completa e a forma simplificada por nota, beleza? E vamos seguindo adiante. Agora a gente chega na apuração de RPJ da contribuição social. E eu tenho algumas coisinhas para falar antes de a gente seguir adiante. Primeiro, no sistema no domínio, geralmente o cálculo é realizado na periodicidade trimestral, tá? Mas o sistema também aceita o cálculo trimestral mensal. O que eu quero dizer com isso? O cálculo do IRPJ da contribuição no sistema ele acontece a cada 3 meses. Por isso que, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, por isso que nessa apuração que a gente fez aqui, ó, deixa eu até apurar de novo. Por isso que nessa apuração que a gente fez do mês 1 de 2023, o sistema não demonstrou 5 impostos, mas ele demonstrou só 3, que é os 3 com periodicidade mensal, que é o ICMS, PIS e COFINS. Os impostos com periodicidade diferente de mensal demonstram também na apuração em periodicidades diferentes. Então, olha só, aqui a gente só vai ter o ICMS, PIS e COFINS. Por que não aparece o IR a contribuição? Porque eles têm periodicidades trimestrais, então eles vão aparecer no mês 3, 6, 9 e 12, tá? Logo, essa periodicidade ela é considerada. E o que é a periodicidade trimestral mensal? Muitas empresas, mesmo que o IR, a contribuição, tenha uma apuração trimestral, elas antecipam um pagamento mensal. Ou seja, no primeiro mês do trimestre eu já sei mais ou menos quanto de imposto eu tenho que pagar, então eu vou lá e antecipo essa cota do imposto. E o sistema também permite que essa apuração ocorra desse jeito, né? Nessa logística de apuração. Então eu vou mostrar as duas ali dentro do sistema.
E o adicional é calculado somente quando a empresa ultrapassar o limite de 60 mil trimestral. O sistema não faz o cálculo por 20 mil mensal, ele só faz o cálculo por 60 mil trimestral, beleza? E eu também vou mostrar ali como a gente faz a apuração e a configuração, na verdade, da presunção do lucro presumido, tá? Então vamos seguindo adiante. Sistema. Vamos lá. Então, primeira coisa, controle parâmetros. O imposto 6 e 7 já estão preenchidos, tá? O que vai faltar? Vai faltar lá em arquivos acumuladores, porque no acumulador a gente só preencheu 3 impostos. A gente preencheu o imposto 1, o imposto 4 e o imposto 5. Agora a gente vai lá e vai preencher o 6 e o 7, tá? Deixa o sistema abrir aqui os acumuladores. Vamos no acumulador 2 e aqui na guia impostos nós vamos preencher o imposto 6 e o imposto 7. E aqui eu já tenho uma explicação para dar. Por quê? Para quem já conhece o lucro presumido, vai se recordar que o lucro presumido, ele calcula o IRPJ e a contribuição por meio de presunções. Daí que vem o nome lucro presumido, né? Porque é um lucro que presume-se que a empresa esteja tendo. O lucro presumido, ele calcula o IRPJ de acordo com presunções. Cada atividade tem a sua presunção, tá? As presunções mais comuns são as presunções da atividade de comércio e da atividade de serviços. Na atividade de comércio, a presunção é de 8% e 12%. 8% para o IRPJ e 12% para a contribuição social. E essa presunção é preenchida na coluna percentual BC, aqui mesmo dentro do acumulador, tá? Aí você pode me perguntar, mas Cleiton, eu não posso ir lá em arquivos, impostos e preencher a presunção dentro do cadastro do imposto para o sistema já saber qual é que vai ser a presunção da minha empresa? A resposta é não. Por quê? Nesse exemplo dessa empresa, a gente tem uma empresa que tem mais de uma atividade. No mesmo momento a gente está vendendo e a gente está prestando serviço. Só que as presunções do serviço e da atividade de comércio, elas são diferentes. Então, se a gente vem dentro do cadastro do imposto e tentar preencher a presunção aqui dentro no campo de base de cálculo, esse cálculo ele vai ficar estático. Independente da atividade, o sistema ele vai calcular só a presunção que você definiu aqui, o que não é o que a gente quer, tá? Então, no cadastro do imposto, a gente não mexe em nada de base de cálculo. Mas no acumulador, sim, porque é no acumulador que nós vamos preencher a presunção do IRPJ e da contribuição social, beleza? E essa presunção é preenchida dentro da guia impostos do acumulador. Precisa configurar mais alguma coisa? A resposta é não, tá? É só configurar o que a gente acabou de configurar e já é o suficiente. Os botões de definições nem são habilitados para o imposto 6 e 7. A partir disso, nós vamos gravar esse acumulador e nós vamos ir no acumulador 3 e nós vamos colocar a presunção da atividade de serviços, que vai ser incluir o imposto 6 e 7, é claro, com presunção de 32%, tá? 32 aqui, 32 aqui. E nós vamos clicar em gravar. Perfeito? Feita a gravação, agora a gente simplesmente vai vir aqui na apuração e nós vamos fazer a apuração do trimestre, beleza? E nós vamos ver como é que o sistema vai se comportar ao apurar esses impostos. Vamos só aguardar o sistema finalizar a apuração dos 3 meses. Calculando estoques, deseja ver os dados apurados? Vamos colocar aqui sim, tá? E a gente vai ver agora como é que o sistema apurou esses impostos. A gente vai ver que no ICMS aqui em cima, no primeiro mês deu valor a recolher, no segundo e no terceiro já não deu mais nada. Por quê? Porque a gente não lançou nota no segundo e no terceiro trimestre. No segundo e no terceiro mês do trimestre. A gente só lançou no primeiro mês, que foi janeiro. Então, ICMS gerou valor só em janeiro. E a gente vai ver que PIS e COFINS também, tá? PIS e COFINS tiveram a mesma situação. Só que o IR e a contribuição, a gente vai ver que a apuração deles ocorreu por trimestre, tá? Então, ela só apareceu no mês 3, gerando o valor a recolher de cada um, tá? E clicando aqui, por exemplo, na contribuição social, a gente continua tendo aquela calculadorazinha para visualizar os valores apurados. Vamos detalhar por nota, por exemplo, e vamos clicar em OK. A gente vai ver a apuração da contribuição social daquele trimestre detalhado por nota. Onde, deixa eu dar um zoom primeiro, está aqui uns 130%, teremos o documento fiscal de venda, com a base de cálculo 12%, que é a nossa presunção. Deixa eu só colocar aqui para destacar linhas. Aqui, ó. Vai ficar um pouquinho melhor de ver. Tá? Vai ter a nossa presunção do IRPJ aqui, certo?
a nossa presunção e depois a nossa alíquota do imposto. Tá? Lembrando que, no caso do IR da contribuição, a gente sempre vai calcular primeiro a base de cálculo, que nós chamamos de presunção, e depois nós calculamos a alíquota do imposto. A alíquota da contribuição social, que é a CSLL, é 9% e do IR é 15%, enquanto as suas presunções variam de acordo com a atividade da empresa. Beleza? E é assim que o sistema vai realizar essa apuração. Depois de encontrar o valor contábil, será apurada a base de cálculo. Depois de encontrada a base de cálculo, será apurada pela alíquota do imposto, gerando um valor a recolher nesse período. E o que deduz do valor a recolher de IR contribuição? Geralmente retenções, que a gente vai ver lá no tópico de EFD-RINF, beleza? Aqui eu vou fechar. E agora a gente vai ver o do IRPJ. Vou dar um OK e a gente vai ver um padrão muito semelhante, tá? Na verdade, não é nada muito diferente do que a gente já viu. A gente vai ver aqui o valor contábil, base de cálculo, a presunção, na verdade, perdão, a base de cálculo e a alíquota do imposto que será apurado a contribuição para as duas atividades. E agora a gente vai fazer uma alteração. Por quê? Porque eu vou lá naquele serviço e vamos supor que a gente não fez um serviço de 5 mil, a gente fez um serviço de 70 mil reais. Tá? A gente vai gravar, deixa ele carregar aqui. Período menor, a gente vai fechar e agora a gente vai fazer a apuração. Na verdade, não vai ser 70 mil não, tá? Vai ser, deixa eu me lembrar aqui, vai ser 30%, vai ser 180 mil reais, tá? E a gente já vai entender o porquê que eu estou colocando esse valor de 180 mil reais, que é um valor bem alto, né? Um valor bem maior do que a gente estava mexendo antes. Mas vamos lá, eu vou fazer a apuração agora e a gente vai ver como esse valor de 180 mil vai impactar na apuração do IRPJ. Vamos aguardar o sistema finalizar aqui a apuração e a gente já vai ver isso. Aqui o sistema já está finalizando a apuração do trimestre, certo? Vamos lá. Calculando estoques. Deseja ver os dados apurados? Vamos colocar aqui sim. E a gente vai ver que agora o nosso IR contribuição eles vão ter um valor bem maior, né? E é isso mesmo que eu queria ver. Por quê? Olha só. Aqui na contribuição social a gente consegue ver o mesmo padrão. Eu clico aqui dentro da contribuição social e recolher, detalhe por nota, e a gente consegue ver o relatório. A gente vai ter o mesmo padrão de relatório, né? A gente vai ter as mesmas informações e aqui, né, na contribuição, aqui na NF de serviços, né, a gente teve aquele valor de 180 mil, que calculou 9%, que deu os 5.279,04. Agora, quando a gente vem aqui no IRPJ, e eu vou gerar o relatório, nós vamos ver que o sistema calculou, né, o valor aqui da contribuição. O que tivemos? Um valor contábil de 8.800 mais 180 mil, que gerou 188.800. E gerou uma base de cálculo de 58.304. Essa base de cálculo ainda não gerou adicional. Por quê? Quando a gente vai fazer o cálculo do IRPJ, o adicional ele é calculado pela base de cálculo do IRPJ e não o valor contábil. Então, aquele limite de 60 mil por trimestre, ele é pela base de cálculo e não pelo valor das notas que a gente teve. E veja que aquele ainda não alcançou, deu 58 mil. O que eu vou fazer? Eu vou voltar naquela nota de serviço e eu vou colocar mais uns, deixa eu colocar aqui, ó, uns 210 mil. Tá? Na verdade, eu vou colocar bem mais agora para ter certeza que vai passar, 250. Eu vou gravar, tá? E a gente vai fazer a apuração do trimestre de novo para ver se o sistema vai calcular esse adicional. Deixa eu colocar aqui o final do trimestre e vamos processar o período. Finalizando a apuração, o sistema vai calcular os estoques e a gente já vai conseguir ver os valores apurados. A gente vai minimizar o ICMS, PIS e COFINS só para focar no IRPJ e na contribuição. A gente minimiza ali e minimiza aqui. E agora o nosso IR ele foi para um valor bem maior. Vamos gerar aqui, ó. Ah, não, já dá para ver aqui. Olha só que interessante. Aqui o sistema ele já detalhou o nosso adicional de IR. Por quê? Porque para calcular o adicional de IR, a base de cálculo do IRPJ ela tem que ser superior a 60 mil reais no trimestre. Lembra que eu falei que o sistema ele só calcula quando a gente ultrapassa os 60 mil? É exatamente disso que eu estou falando. Olha só que interessante. Aqui, se a gente for fazer o cálculo, a gente tem 8.800 da NF de venda vezes 0,08, que é o nosso percentual de presunção do lucro presumido, que deu R$ 704.
E lá embaixo nós temos 250 mil vezes 0,32%, que nos deu uma presunção, uma base presumida de 80 mil reais, que somando com os 704, tivemos 80.704 de base de cálculo. Ultrapassou os 60 mil, então a gente tira o limite, que é 60 mil, fica 20.704. Vezes 0,1, tivemos um adicional de 20.070,40, né? Que foi o que a gente vai encontrar aqui embaixo. Cálculo do adicional, a gente vai encontrar exatamente esse cálculo aqui, tá? Ó, receita bruta oferida vezes a base de cálculo, 80 mil. Valor não sujeito ao adicional, 60, que é o limite. Parcela excedente do limite. Alíquota do adicional. E valor do adicional, 20.070, tá? E é basicamente isso. E agora, falando da periodicidade do imposto, abrindo ele aqui embaixo, que eu tinha deixado ele só minimizado, a gente vai ver que a periodicidade do IR da contribuição, por padrão, vão vir periodicidade trimestral. Só que a gente consegue alterar para trimestral mensal, e a gente vai ver o que o sistema vai mudar com isso, tá? Eu vou trocar a contribuição para trimestral mensal, e o IR também, que é o imposto 7, tá? Aqui vai se tornar também trimestral mensal. Deixa ele carregar. Trimestral mensal, a gente grava também. Deixa ele carregar enquanto isso. Vamos fechar e vamos fazer a apuração agora só do período de janeiro. O que a gente vai ver? A gente vai ver que o sistema agora ele vai antecipar a apuração do IRPJ da contribuição. Ou seja, nós vamos apurar o mês de janeiro e a gente vai ver que já em janeiro terá a apuração do IRPJ da contribuição. Por quê? Porque o trimestral mensal ele é como se fosse uma antecipação mensal do imposto devido trimestralmente. Então, ó, fim da apuração. Deseja ver os dados apurados? Vou colocar aqui sim, tá? E a gente vai ver que o IRPJ e a contribuição agora vão aparecer no mês 1 também, com os mesmos valores de antes, né? Ah, mas Cleiton, ele não calculou o adicional de IRPJ no primeiro mês. Por que isso não aconteceu? Lá em controle parâmetros tem uma opção para isso, tá? Federal, IRPJ e contribuição. Deixa eu me lembrar aqui qual a opção que é. Aqui, ó, calcular o adicional do IRPJ mensalmente quando o valor acumulado ultrapassar o limite. A gente grava, fecha e apura de novo. Agora a gente vai ver que o adicional vai ser calculado no primeiro mês. E quando a gente calcular o final do trimestre, que é o terceiro mês do trimestre, a gente vai ver que esse valor calculado no mês 1, ele vai ficar como uma antecipação. Ou seja, você vai calcular o imposto como se ele fosse mensal, mas a periodicidade continua trimestral, tá? O sistema vai finalizar a apuração. Deseja ver os dados? Eu vou colocar aqui sim, tá? Deixa ele carregar enquanto isso. E os 14 mil estão aqui com o nosso adicional já aqui. E agora vamos apurar o restante do trimestre. Tá? Vamos apurar o mês 2 e 3 aqui rapidinho, só para ver como é que fica o relatório do imposto dentro do período trimestral. Vamos aguardar ele apurar aqui. A apuração já quase finalizando. O sistema já vai calcular os estoques e a gente já vai conseguir visualizar o relatório como ele vai ficar. Então, desejo ver os dados apurados? Vamos colocar aqui sim. A gente vai ver os dados do mês 2 e 3, que na verdade não teve movimento, então só vai demonstrar a informação para o mês 1. Mas olha só como é que o IR a contribuição ficou. Antes ele demonstrava o primeiro trimestre, agora ele está demonstrando mês a mês. A gente vem no terceiro trimestre e a gente vai ver que, olha só, que aqui a gente vai ter os débitos, né, do trimestre, só que aqui ficou o valor a zero porque a gente teve uma antecipação que foi o valor calculado no primeiro mês. E assim a gente tem a periodicidade trimestral mensal para o IRPJ e para a contribuição social, tá? E depois de fazer tudo isso, a gente tem mais alguma rotina que pode ser feita no lucro presumido? A integração contábil. A gente pode vir aqui em movimentos, integração contábil, tá? Porque a gente vai ter uma seção só para isso. Mas a gente pode gerar a integração contábil dos impostos, que é basicamente os lançamentos contábeis dos impostos para o módulo contabilidade. Isso não interfere necessariamente na apuração desses, mas é como se a gente estivesse completando a rotina. Por quê? Porque a gente gerou os lançamentos, as notas elas são contabilizadas pela guia contabilidade da nota, então se lá na guia contabilidade está preenchido, a nota já está contabilizada no módulo contabilidade para preencher o balanço, o DRE,
o balancete, etc. Só que os impostos, para eles aparecerem no módulo contabilidade, a gente tem que fazer a integração contábil, que é esse menu que eu mostrei. Movimentos, integração contábil. No meu caso já está configurado, no seu caso já vai vir configurado também, tá? É só a gente fazer a importação dos impostos e ajustes lá de outra empresa que já esteja configurado e do mesmo regime, beleza? Feito isso, a gente dá um gravar e a gente finaliza a rotina e a apuração nessa empresa do lucro presumido, passando por todos aqueles tópicos que a gente viu lá no início da sessão, que eu falei que a gente ia dar uma olhadinha. E pessoal, lembrando que quando a gente fala do lucro presumido, ainda tem outros assuntos que abordam o lucro presumido, principalmente no ECF, tá? Que engloba o módulo contabilidade, etc. Então, lá no módulo contabilidade, a gente também tem uma sessão falando sobre o lucro presumido e envolve um pouco mais essa rotina de cálculo e integração, beleza? De qualquer forma, nos siga lá nas redes sociais. A Central de Soluções está lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, na verdade, se você clicar ali em cima no nome do link, você vai ser direcionado direto para o nosso canal. A gente também está no Instagram como Central de Soluções _TR e lá no Telegram no nosso grupo de divulgação de treinamentos e dicas. Espero que tenha gostado, agradeço muito a sua presença e nos encontramos em alguma próxima sessão. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.